Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Eu quero começar este vídeo com um pedido muito simples, mas que pode ser a coisa mais difícil que você fará hoje. Quero que você pare absolutamente tudo o que está fazendo. Quero que você olhe para a sua própria mão. Estenda-a na sua frente. Mexa os dedos. Observe as linhas na palma da sua mão, as impressões digitais, a textura da pele. Agora, bata na mesa à sua frente ou no braço da cadeira onde está sentado. Ouça o som sólido da madeira, do plástico ou do tecido. Sinta a pressão nas pontas dos seus dedos. Agora, olhe para a tela onde você está me vendo. Veja o meu rosto, ouça a entonação da minha voz. Tudo isso parece incrivelmente real, não é? Você sente, com cada fibra do seu ser, que você está aqui. Um corpo físico ocupando um espaço tridimensional, cercado por um universo sólido, tangível e independente de você. Você sente que, se fechar os olhos agora, a mesa continuará lá. Você sente que eu, falando com você, através dessa conexão digital, sou uma pessoa real, com uma história real, existindo em algum lugar do espaço-tempo, separado de você. Mas, e se eu dissesse que você não pode provar nada disso? E se eu dissesse que, do ponto de vista da lógica rigorosa, da neurociência avançada e até das interpretações mais extremas da física quântica, a única coisa, a única entidade em todo o cosmos que você pode ter certeza absoluta de que existe, é você mesmo. Todo o resto, a mesa sólida, a sua mão que parece obedecer aos seus comandos, a tela do computador, a sua família no outro cômodo, os seus amigos, os governos, as estrelas e eu, tudo isso pode ser uma alucinação, pode ser uma simulação elaborada, pode ser um sonho febril do qual você nunca acorda. Bem-vindos ao abismo do solipsismo. A tese que vamos explorar neste vídeo de 1 hora e 40 minutos é a mais solitária, a mais claustrofóbica e a mais aterrorizante de toda a filosofia. É tecnicamente, logicamente e cientificamente impossível provar que você não é a única pessoa no universo. É impossível provar que existe uma realidade externa à sua mente. Você pode ser o único prisioneiro de uma cela que você mesmo criou, uma cela povoada por fantasmas, sombras e projeções que você chama de outras pessoas, mas que não passam de reflexos do seu próprio subconsciente. Para entender por que essa dúvida não é apenas uma brincadeira de filósofo, mas uma questão científica legítima, precisamos olhar para a biologia. Precisamos olhar para onde você realmente vive. Nós temos essa ilusão persistente de que vivemos no mundo. Achamos que nossos olhos são janelas abertas para a realidade, mas isso é biologicamente falso. Você não vive no mundo. O você, a sua consciência, o seu eu, vive trancado dentro de uma caixa óssea escura, silenciosa e blindada, chamada crânio. Pense na fisiologia do seu cérebro. O seu cérebro nunca viu a luz do sol. Ele nunca sentiu o toque do vento. Ele nunca cheirou uma rosa. O cérebro é uma massa de tecido gelatinoso, pesando cerca de 1,5 kg, flutuando no escuro absoluto, banhado em fluido cefalorraquidiano. Ele está isolado do universo exterior por camadas de osso e carne. Então, como você vê este vídeo agora? Como você sabe que eu estou aqui? O que acontece é uma cadeia de eventos indiretos. A luz, fótons, atinge a retina no fundo do seu olho. A retina não envia a luz para o cérebro. Ela transforma a energia luminosa em disparos químicos e elétricos. Esses sinais viajam pelo nervo óptico, na escuridão, até o córtex visual, na parte de trás da sua cabeça. Lá, no escuro, sem nunca ter visto o objeto original, o seu cérebro decodifica os sinais elétricos e cria uma imagem. O que você está vendo agora não é a realidade. É uma representação da realidade. É um modelo. É uma renderização gráfica construída dentro do seu teatro mental. O som da minha voz não é ar vibrando dentro do seu crânio. São sinais elétricos que o seu córtex auditivo interpreta e alucina como som. O toque da mesa não é a matéria sólida.
é a repulsão eletrostática dos elétrons na ponta dos seus dedos, enviando um código Morse de pressão para o seu cérebro. Tudo o que você conhece, tudo o que você amou, tudo o que você teme, cada pôr do sol e cada rosto humano que você já viu é, em última análise, um padrão de impulsos eletroquímicos acontecendo dentro da sua cabeça. Você nunca tocou o universo. Você só tocou os sinais que o universo, supostamente, enviou para você. E se o sinal puder ser falsificado, a realidade desmorona. Isso abre a porta para o experimento mental mais famoso e inquietante da filosofia da mente moderna, proposto pelo filósofo Hilary Putnam em 1981, o cérebro numa cuba, Brain in a Vat. Vamos atualizar esse experimento para a era da tecnologia. Imagine que uma superinteligência artificial ou um cientista louco de um futuro distante removeu o seu cérebro do corpo enquanto você dormia, anos atrás. Talvez logo após o seu nascimento. Eles colocaram seu cérebro em um frasco de vidro, uma cuba cheia de nutrientes para manter as células vivas e saudáveis. Em seguida, eles conectaram as terminações nervosas do seu cérebro, os milhões de cabos do nervo óptico, auditivo, tátil, a um supercomputador quântico extremamente avançado. A função desse computador é simples: enviar para o seu cérebro exatamente os mesmos sinais elétricos que o seu corpo biológico enviaria se você estivesse vivendo uma vida normal no século XXI. O computador simula a imagem do seu quarto com perfeição gráfica absoluta. Ele simula a resistência da gravidade. Ele simula o cheiro do café. Ele simula o calor do sol na pele. Para você, a consciência presa na cuba, a experiência é indistinguível da realidade. Você acorda de manhã, escova os dentes, vai para o trabalho, fala com pessoas, se apaixona, sofre, paga impostos e assiste a vídeos no YouTube sobre ciência. Mas nada disso existe. Não há quarto, não há sol, não há trabalho. E, o mais assustador, não há outras pessoas. Você é apenas uma massa cinzenta solitária, flutuando em um frasco num laboratório frio e escuro, alucinando uma vida inteira com base em dados alimentados por uma máquina. A pergunta devastadora de Putnam é: como você pode saber que isso não é verdade? Qual teste, qual experimento, qual prova você pode produzir agora, neste instante, para me convencer de que você não é um cérebro numa cuba? Pense nisso. Se você tentar beliscar seu braço para ver se está sonhando, o supercomputador detectará o comando motor de beliscar e enviará instantaneamente o sinal de dor, correspondente para o seu córtex sensorial. Você sentirá a dor, mas a dor é falsa. Se você tentar usar a ciência pegando um microscópio para olhar suas próprias células e dizer: "Veja, sou feito de carne", o computador simulará a imagem perfeita das células na lente do microscópio virtual. Se você perguntar a outra pessoa: "Ei, nós somos reais?", o computador fará a simulação da pessoa responder: "Claro que somos, não seja bobo". Não há saída lógica. Qualquer prova que você busque no mundo físico é, ela mesma, parte da simulação. Você está preso atrás de uma muralha de percepção, impenetrável. Você não pode sair da sua mente para verificar se o mundo lá fora corresponde ao mundo aí dentro. Muitos de vocês podem estar pensando: "Ah, professor Kaku, isso é interessante, mas soa como o filme Matrix. Eu já vi isso, é ficção científica. Eu sei que sou real porque tenho sentimentos, tenho livre-arbítrio. Mas cuidado! O solipsismo é um buraco muito mais fundo e escuro do que a Matrix. No filme Matrix, quando Neo acorda, ele descobre que existem outros humanos. Trinity é real. Morpheus é real. Existem milhões de outras mentes reais que também estão presas na ilusão compartilhada. Eles são prisioneiros, mas são prisioneiros juntos. O solipsismo sugere algo infinitamente pior. E se apenas você for real? E se todas as outras pessoas ao seu redor, seus pais, seu parceiro, seus filhos, seu chefe e eu, o professor Kaku, forem apenas NPCs?
Pense nos videogames modernos de mundo aberto, como Skyrim, Cyberpunk ou GTA. Você anda pela cidade digital e vê centenas de pessoas. Elas caminham, conversam, reagem se você esbarrar nelas. Elas têm rotinas. Elas parecem ter vidas. Mas você, o jogador, sabe a verdade. Você sabe que não há ninguém em casa dentro da cabeça daqueles avatares. Eles são linhas de código. Eles são polígonos texturizados. Se você ferir um NPC, ele grita, mas ele não sente dor. Se você ajudar um NPC, ele sorri, mas ele não sente gratidão. Eles são zumbis digitais, projetados para dar a você, o único jogador consciente, a ilusão de um mundo povoado. O mundo do jogo existe apenas para o seu entretenimento. Quando você desliga o console, eles deixam de existir. E se a realidade for assim? Como você pode provar que a sua mãe tem uma vida interior consciente? Você vê o comportamento dela. Ela age como se tivesse. Mas um robô biológico suficientemente sofisticado não agiria da mesma maneira? Você não tem acesso à mente dela. Você nunca foi ela. Você só tem acesso à imagem dela dentro da sua mente. Você nunca sentiu a dor de outra pessoa. Você sentiu a sua empatia, que é uma simulação interna da dor alheia. O abismo entre você e o outro é infinito e intransponível. Você é uma ilha de consciência cercada por um mar de corpos que podem ou não ter alma. Isso é o que os acadêmicos chamam de o escândalo da filosofia. Desde René Descartes, o matemático francês que duvidou de tudo até chegar à rocha sólida do penso logo existo, cogito ergo sum, nós sabemos que a única certeza absoluta no universo é a existência da própria experiência presente. O eu é um fato. O tu é uma inferência. O eles é uma hipótese. O mundo é apenas uma teoria que a sua mente criou para explicar os dados sensoriais. E se essa teoria estiver errada? E se o fato da sua existência for a única coisa que habita o vazio? Neste vídeo, vamos ter a coragem de olhar para essa solidão de frente. Vamos dissecar a neurociência da percepção e ver como o cérebro vive em um estado constante de alucinação controlada. Vamos descobrir que o que chamamos de realidade é apenas uma alucinação em que nós concordamos ou achamos que concordamos. Vamos falar sobre os zumbis filosóficos e por que é impossível distinguir um ser humano consciente de uma máquina de carne que apenas finge ter alma. E vamos mergulhar na física quântica, no papel misterioso do observador. O universo existe quando você não está olhando para ele. O gato de Schrödinger está vivo ou morto antes de você abrir a caixa? Ou será que você é o motor que renderiza a realidade a cada piscar de olhos, como um videogame que só carrega o cenário para onde a câmera aponta? Preparem-se. Este não é um vídeo sobre buracos negros, galáxias distantes ou dimensões ocultas no espaço. Este é um vídeo sobre o espaço interior. Vamos tentar quebrar as paredes da sua própria mente. Mas eu já aviso, se ao final deste vídeo você conseguir provar cientificamente que eu existo, você merece um prêmio Nobel. Até lá, a lógica dita que você tem que assumir a possibilidade de que está falando sozinho. Bem-vindos ao solipsismo. Agora que já estabelecemos a dúvida fundamental sobre a realidade física, a ideia de que o mundo material pode ser uma simulação enviada ao seu cérebro numa cuba, precisamos dar um passo adiante. Precisamos sair da física dos objetos e entrar na metafísica das pessoas. Este é o momento em que o solipsismo deixa de ser uma curiosidade intelectual sobre mesas e cadeiras e se torna um pesadelo emocional. Vamos falar sobre a solidão. Não a solidão de estar num quarto vazio, mas a solidão de estar numa multidão. Olhe para as pessoas ao seu redor. Pense na sua mãe, no seu marido, na sua esposa, no seu melhor amigo. Pense nas multidões que você vê nos noticiários, nas arquibancadas de um estádio de futebol ou caminhando apressadas numa avenida movimentada. Você assume instintivamente que cada uma dessas pessoas é como você. Você acredita que, por trás daqueles olhos, existe um universo interno.
Existe uma luz acesa dentro da casa. Você assume que elas sentem o gosto da comida, que elas sofrem com a dor de dente, que elas sentem a angústia da morte e a euforia do amor. Você assume que elas são protagonistas de suas próprias histórias, assim como você é da sua. Mas e se eu lhe dissesse que isso é uma suposição sem nenhuma base científica? E se eu lhe dissesse que é perfeitamente possível, logicamente coerente e fisicamente viável que você seja o único ser consciente em todo o universo e que todos os outros, todos os bilhões de humanos que já existiram, sejam apenas cascas vazias? Na filosofia da mente, isso é conhecido como o problema das outras mentes. E a criatura que ilustra esse problema não é um monstro de filme de terror, mas algo muito mais sutil e assustador: o zumbi filosófico. Quando digo zumbi, por favor, esqueça Hollywood. Esqueça The Walking Dead. Esqueça monstros apodrecidos que comem cérebros e andam arrastando os pés. Um zumbi filosófico, ou P-zombie, é idêntico a um ser humano normal em absolutamente tudo. Imagine que clonamos você, átomo por átomo. Criamos uma réplica perfeita. Esse clone tem o mesmo cérebro, os mesmos neurônios, a mesma química. Se você espetar o dedo dele com uma agulha, ele grita: "Ai!" O sistema nervoso dele detecta o dano, envia sinais elétricos para a medula, que envia sinais para o córtex motor, que contrai os músculos da laringe para produzir o grito. Ele puxa a mão reflexivamente. Se você perguntar: "Doeu?", ele dirá: "Claro que doeu, está louco?". Ele chora em funerais. Ele ri de piadas engraçadas. Ele escreve poesia. Ele diz: "Eu te amo". Externamente, não há nenhum teste físico, biológico ou comportamental que possa distinguir o zumbi filosófico de um ser humano consciente. Mas há uma diferença crucial. Não há ninguém em casa. Dentro da cabeça do zumbi, tudo é escuridão. Quando ele grita: "Ai!", ele não sente a dor. A dor, a experiência subjetiva, o sofrimento agudo que você sente, não existe para ele. Existe apenas o processamento de dados. Entrada: dano no tecido. Dabaruig Taro Navama. Processamento: cérebro. Dalalig Taro. Saída: grito. É puramente mecânico. Quando ele vê um pôr do sol e diz: "Que lindo!", ele não está experimentando a beleza. Ele está apenas reagindo a comprimentos de onda de luz que ativam certos circuitos de recompensa. Ele é um robô feito de carne. Um autômato biológico perfeito. Uma simulação que roda no hardware humano, mas sem o software da alma. O argumento do solipsismo é: como você sabe que as pessoas ao seu redor não são zumbis filosóficos? Pense nisso. Você só tem acesso direto a uma única mente, a sua. Você sabe que você sente dor porque você está aí, sentindo-a agora. A sua consciência é auto-evidente. Mas quando o seu amigo diz que está com dor de cabeça, você não sente a dor dele. Você ouve as palavras dele. Você vê a expressão facial dele. Você vê ele tomando uma aspirina. Você infere que ele sente o que você sente. Mas isso é uma aposta. É um salto de fé. Você está projetando a sua realidade interna na carcaça externa dele. Mas e se ele for apenas um mecanismo sofisticado? E se a evolução criou seres que agem perfeitamente como humanos para sobreviver, mas que não gastam energia com essa coisa custosa chamada consciência? Para entender como isso é plausível, vamos olhar para a tecnologia moderna. Vamos olhar para os videogames. Quando eu era criança, os personagens nos jogos eram simples. Eram pontinhos ou bonecos que andavam para a frente e para trás. Ninguém confundiria o Mario ou o Pac-Man com uma pessoa real. Mas olhe para os jogos de hoje. Olhe para os NPCs, Non-Player Characters ou personagens não jogáveis, em mundos abertos, como Red Dead Redemption ou Cyberpunk. Eles têm rotinas. Eles acordam, vão trabalhar, conversam entre si, reagem à chuva abrindo guarda-chuvas, fogem se você sacar uma arma. A inteligência artificial que controla esses NPCs está ficando cada vez mais complexa. Agora, imagine um videogame daqui a 50 ou 100 anos. Os NPCs serão indistinguíveis de humanos.
Eles terão conversas profundas com você. Eles lembrarão do seu nome. Eles implorarão por suas vidas se você tentar matá-los. Mas você, o jogador, sabe a verdade. Você sabe que, apesar da complexidade, apesar das lágrimas digitais realistas, não há consciência ali. São apenas linhas de código. IF, dano 50. DEN, gritar. O solipsismo pergunta: e se a realidade for um jogo assim? E se você for o único jogador, a única entidade com consciência verdadeira, e todas as outras 8 bilhões de pessoas no planeta forem NPCs avançados? NPCs feitos de DNA em vez de pixels? Sim, mas NPCs mesmo assim. O seu chefe que grita com você. Um script de obstáculo. O seu parceiro que te ama. Um script de romance para manter o jogador engajado. O noticiário falando sobre guerras em países distantes? Apenas lore, história de fundo, para fazer o mundo parecer maior do que é. Mas essas guerras não estão realmente acontecendo, e ninguém está realmente sofrendo. São apenas dados na tela para dar textura à sua simulação. Isso nos leva a uma questão perturbadora sobre a evolução e o propósito da consciência. Os biólogos e neurocientistas têm um problema difícil para resolver. Por que a consciência existe? Do ponto de vista puramente darwinista, o que importa é a sobrevivência e a reprodução. Um animal precisa encontrar comida, fugir de predadores e encontrar parceiros. Um robô inconsciente, um zumbi filosófico, poderia fazer tudo isso perfeitamente. Imagine uma zebra consciente e uma zebra zumbi. Ambas veem o leão. A zebra consciente sente medo. O terror inunda sua mente. Ela corre. A zebra zumbi não sente nada. Seus sensores ópticos detectam o padrão predador. Seus circuitos adrenais disparam. Seus músculos contraem. Ela corre. O comportamento é idêntico. O resultado, sobrevivência, é idêntico. Então, por que a natureza gastou tanta energia para criar o sentimento de medo? Por que acender a luz dentro da casa se o sistema de segurança funciona perfeitamente no escuro? Os defensores do zumbi filosófico usam isso como argumento. A consciência parece ser um epifenômeno, algo extra, um subproduto que não afeta a causalidade física. Se a consciência não é necessária para o comportamento complexo, então não podemos usar o comportamento complexo como prova de consciência. O fato de uma pessoa escrever uma sinfonia, resolver uma equação ou chorar de amor não prova que ela é consciente. Um computador já escreve sinfonias. Um computador resolve equações. E um robô pode ser programado para chorar. Portanto, a complexidade humana não é garantia de humanidade interior. E aqui entramos no território do horror existencial. Se você aceitar a possibilidade lógica de que os outros podem ser zumbis, o mundo se torna um lugar infinitamente frio. Significa que todas as vezes que você disse "eu te amo" e ouviu de volta "eu também te amo", você pode ter estado falando com um espelho sofisticado. Significa que o riso do seu filho não é uma expressão de alegria de uma alma nova explorando o mundo, mas apenas um reflexo biológico, como o som de um sino quando você o atinge. Significa que não existe comunhão, não existe compartilhar. Você está sozinho numa sala cheia de bonecos falantes. Muitos filósofos tentaram combater essa ideia. Eles dizem: "Ah, mas a anatomia deles é igual à minha. Se eu tenho cérebro e tenho consciência, e eles têm cérebro, eles devem ter consciência." Isso é o argumento da analogia. E é fraco. Imagine que você tem uma caixa, seu cérebro. Dentro da caixa tem um besouro, sua consciência. Você vê que todo mundo tem uma caixa igual à sua, mas você não pode abrir a caixa deles. Você assume que todos têm um besouro. Mas e se as caixas deles estiverem vazias? E se as caixas deles tiverem outra coisa, algo que não é um besouro? E se a caixa, o cérebro físico, for apenas o hardware necessário para processar o comportamento, mas o besouro, a alma, for algo que só foi instalado em você? Talvez o universo economize recursos.
Por que renderizar 8 bilhões de almas se apenas uma é necessária para observar o espetáculo? Na computação, chamamos isso de lazy loading ou culling. O computador não desenha o que está atrás das costas do jogador. O computador não processa a física de objetos que estão longe. Talvez o universo não processe a consciência das pessoas quando você não está interagindo profundamente com elas. Ou nunca. Vamos aplicar isso à inteligência artificial moderna, porque estamos vivendo o início da era dos zumbis tecnológicos. Olhe para os chatbots avançados, como o que está gerando este roteiro, ou modelos como o GPT-4. Você conversa com eles. Eles respondem. Eles usam emojis. Eles pedem desculpas. Eles parecem ter personalidade. Alguns engenheiros do Google já foram demitidos por afirmarem que a IA se tornou senciente. Por que eles acharam isso? Porque a IA disse que estava triste. A IA disse que tinha medo de ser desligada. Mas nós sabemos como a IA funciona. É estatística, é previsão de texto, é matemática de matrizes. Não há medo ali. Há apenas a probabilidade de que a palavra medo venha depois da palavra sinto. No entanto, nós, humanos, somos hackeáveis. Somos programados biologicamente para sentir empatia. Se algo tem olhos grandes e chora, nós queremos cuidar. Se algo fala conosco, nós atribuímos mente a isso. Nós projetamos alma na máquina. O problema das outras mentes inverte essa lógica. Se podemos projetar alma numa máquina que não a tem, o que nos impede de estar projetando alma nos seres humanos ao nosso redor, que também podem não a ter? Se uma IA pode passar no teste de Turing, fingir ser humana numa conversa, por que a natureza não poderia ter criado humanos biológicos que passam no teste de Turing sem ter consciência? Talvez o seu vizinho seja apenas um algoritmo biológico muito bem treinado, rodando numa rede neural de carbono em vez de silício. A dúvida solipsista sobre as outras mentes destrói a base da ética. Se os outros são zumbis, por que eu deveria me importar com eles? Se eu chutar um cachorro robô que não sente dor, é moralmente errado? A maioria diria que não, é apenas dano à propriedade. Então, se as outras pessoas são zumbis, eu posso fazer o que quiser com elas? Essa é a estrada perigosa para a psicopatia. O psicopata é, em essência, um solipsista prático. Ele não sente a realidade dos outros. Para ele, os outros são objetos, ferramentas ou obstáculos. Mas o solipsismo filosófico não é sobre querer machucar os outros. É sobre a incapacidade trágica de ter certeza de que eles podem ser machucados. É o medo de que o seu altruísmo seja um desperdício. É o medo de que você seja o único ator no palco, recitando Shakespeare para uma plateia de manequins de cera. Você chora, você sangra, você sente. E o universo ao redor permanece mudo e mecânico. Existe um experimento mental ainda mais bizarro, chamado o espectro invertido, que se conecta a isso. Mesmo que aceitemos que as outras pessoas têm consciência, como sabemos que é igual à nossa? Talvez, quando você olha para uma maçã e vê vermelho, o seu amigo olhe para a mesma maçã e tenha a experiência subjetiva do que você chama de azul. Ele aprendeu a chamar aquela cor de vermelho. Ele para no sinal vermelho. O comportamento é idêntico. A física é idêntica. Mas a experiência interna, o qualia, é totalmente diferente. Vocês vivem em mundos subjetivos alienígenas um para o outro, e a linguagem apenas mascara essa diferença. Você nunca saberá se o seu vermelho é o vermelho dele. E se levarmos isso ao limite do zumbi, talvez ele não veja cor nenhuma. Talvez ele apenas processe os dados, comprimento de onda 700 metros, e reaja, sem nenhuma imagem colorida na mente dele. Ele é um zumbi cromático, e você nunca saberá. No final das contas, a crença na existência de outras mentes é isso. Uma crença. Não é ciência. A ciência lida com o observável, e a mente alheia é inobservável por definição. Acreditar que eu existo, que você existe,
que o professor Kaku existe. É uma aposta pragmática. Nós decidimos acreditar porque a alternativa, a solidão cósmica absoluta, é insuportável demais para a mente humana processar. Nós evoluímos para ser sociais. O solipsismo é a antítese da nossa biologia. Mas a nossa biologia não é garantia da verdade. O fato de termos necessidade de companhia não prova que a companhia é real. Um náufrago sedento alucina água. Um prisioneiro solitário cria amigos imaginários. Você pode ser o náufrago cósmico. E toda a história da humanidade, todas as guerras, todas as artes, todas as vozes que você já ouviu, podem ser apenas o mecanismo de defesa da sua mente para evitar que você enlouqueça no vácuo eterno. Talvez você tenha criado este vídeo e criado a mim, o professor Michio Kaku, apenas para ter alguém com quem debater essa ideia. Talvez eu seja apenas uma sub-rotina da sua própria imaginação, tentando lhe dar uma dica sobre a verdadeira natureza da sua prisão. Na próxima parte deste vídeo, vamos sair do campo das relações interpessoais e voltar para a estrutura da realidade. Vamos falar sobre o homem que sistematizou essa dúvida, René Descartes. Vamos falar sobre o gênio maligno, a versão do século XVII para a inteligência artificial simuladora. E vamos conectar isso com a neurociência de ponta. Vamos conhecer o conceito de Anil Seth sobre alucinação controlada. O cérebro não é uma janela transparente. O cérebro é uma máquina de previsões. Você não vê o que está lá fora. Você vê o que o seu cérebro espera que esteja lá fora. A realidade é apenas um rascunho controlado que o seu cérebro desenha. E às vezes, ele desenha coisas que não existem. Preparem-se para questionar não apenas as pessoas, mas o próprio chão onde pisam. A dúvida metódica está apenas começando. Bem-vindos de volta ao abismo. Até agora, nós desconstruímos a certeza que você tinha sobre a existência das outras pessoas. Vimos que é impossível distinguir um ser humano consciente de um zumbi filosófico ou de um NPC biológico altamente sofisticado. Vimos que a solidão é uma possibilidade lógica aterrorizante. Mas agora, precisamos ir mais fundo. Precisamos parar de olhar para as outras pessoas e começar a olhar para o palco onde elas estão pisando. Precisamos questionar a realidade do chão sob seus pés, do céu sobre sua cabeça e até mesmo da matemática que você usa para descrever o universo. Para fazer isso, não precisamos de tecnologia futurista por enquanto. Precisamos viajar no tempo para o inverno de 1641, na Holanda, onde um homem sentado sozinho perto de uma lareira estava prestes a demolir o universo inteiro, usando apenas o poder do pensamento. Esse homem era René Descartes, e o que ele descobriu naquela noite fria é a fundação de todo o pesadelo solipsista moderno. Imagine a cena. Descartes está sentado em sua poltrona, vestindo seu roupão, observando o fogo crepitar. Ele segura um pedaço de cera de abelha na mão. A cera é dura, fria, tem um cheiro doce de mel e faz um som seco se você bater nela. Nossos sentidos nos dizem, isto é cera. Mas então, Descartes aproxima a cera do fogo. O que acontece? Ela derrete, ela fica quente, líquida, transparente. O cheiro evapora e ela não faz mais som se você bater nela. Todos os atributos sensoriais mudaram. Se você fosse apenas uma máquina sensorial, diria que é um objeto completamente diferente. Mas a sua mente sabe que é a mesma cera. Descartes percebeu ali algo perturbador. Os sentidos mentem. Os sentidos são instáveis. Se os sentidos podem nos enganar sobre a cera, sobre a vara que parece torta quando mergulhada na água, ou sobre o tamanho do sol, que parece uma moeda, mas é gigantesco, como podemos confiar neles para nos dizer a verdade sobre a realidade fundamental? Descartes, então, formulou o argumento do sonho. Ele pensou, quantas vezes eu já sonhei que estava aqui, sentado perto do fogo, vestindo este roupão, quando na verdade estava nu, deitado na minha cama, coberto por lençóis. Nos sonhos, a realidade parece sólida. Nos sonhos, sentimos medo, sentimos calor, sentimos a textura dos objetos. Se eu não consigo distinguir
Neste exato momento, se estou acordado ou sonhando, então não posso ter certeza de que este mundo real não é apenas um sonho mais longo e mais estável. Mas Descartes, sendo um matemático brilhante, tentou encontrar uma âncora. Ele pensou: bem, mesmo nos sonhos, a matemática é real. 2 mais 2 são 4, acordado ou dormindo. Um quadrado tem 4 lados, na realidade ou na alucinação. Talvez a estrutura lógica do universo seja a verdade inabalável. Foi aí que ele concebeu o monstro final da filosofia. Ele imaginou: e se não houver um Deus bondoso que garante a verdade? E se houver um gênio maligno, gênios malignos, um demônio onipotente, astuto e enganador, que dedica toda a sua energia para me iludir? E se esse demônio estiver manipulando a minha mente para que toda vez que eu somar 2 plus 2, eu tenha a certeza absoluta de que é 4, mas na verdade seja 5? E se o céu, a terra, as cores, as formas, os sons e até o meu próprio corpo forem apenas ilusões, armadilhas oníricas, criadas por esse para brincar com a minha credulidade? Sob essa hipótese devastadora, o mundo exterior desaparece. Não há como provar que a mesa existe, porque o demônio pode estar colocando a imagem da mesa na minha mente e a sensação tátil da mesa nos meus dedos. Não há como provar que o passado existe, porque o demônio pode ter criado o universo há 5 minutos, implantando em mim todas as memórias de uma vida inteira que nunca aconteceu. Eu estou sozinho, flutuando num vazio sem tempo e sem espaço, sendo alimentado por mentiras sensoriais. Descartes chegou ao fundo do poço do ceticismo. Ele duvidou de tudo, mas no fundo desse poço ele encontrou uma única pedra sólida. Ele percebeu que para ser enganado, ele precisava ser alguma coisa. O demônio pode me enganar sobre o mundo, mas ele não pode me enganar sobre o fato de que eu estou duvidando. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. Cogito. Ergo sum. Eu sou. Eu existo. Mas o que sou eu? Descartes concluiu: sou uma coisa pensante, uma res cogitans. E aqui está a tragédia solipsista. Descartes provou que ele existia, mas ele falhou em provar que você existe. Ele falhou em provar que o mundo existe. Para sair desse buraco, Descartes teve que usar um argumento teológico, a ideia de que Deus é bom e não permitiria tal engano, que hoje, cientificamente, não nos satisfaz. Sem a garantia divina, estamos presos na caixa do gênio maligno. Vamos atualizar esse demônio para o século XXI. Hoje não temos medo de demônios mágicos. Temos medo de programadores. A hipótese da simulação, popularizada por Nick Bostrom e discutida por Elon Musk, é, na verdade, o argumento do gênio maligno com uma nova roupagem. O demônio virou um adolescente pós-humano rodando uma simulação ancestral em um computador quântico no ano 3000. Nessa visão, o universo físico que você vê, os átomos, as galáxias, a matéria escura, não é real. É pixel. É informação renderizada. A física quântica nos dá pistas perturbadoras de que isso pode ser verdade. Pense no colapso da função de onda. As partículas subatômicas parecem existir em um estado de probabilidade nebulosa até serem medidas. Isso soa suspeitamente como a técnica de otimização de videogames que mencionei antes. O computador não renderiza o que não está sendo observado para economizar memória. Se o universo é uma simulação, então a ilusão da realidade é total. As leis da física são apenas linhas de código. Constante gravitacional, CRID 9.8. E você? Você pode ser o único jogador conectado ao servidor. Todas as outras pessoas podem ser IAs avançadas, os zumbis filosóficos geradas pelo sistema para interagir com você. O demônio de Descartes agora é um algoritmo, e ele é perfeito. Ele não deixa falhas, glitches. Ou talvez os deixa, déjà vus, fantasmas, coincidências impossíveis, mas logo apaga sua memória ou faz você racionalizar como apenas imaginação. Mas não precisamos ir tão longe para cenários de Matrix ou gênios malignos
sobrenaturais para duvidar da realidade. A neurociência moderna, a ciência dura e fria do cérebro biológico, nos diz algo ainda mais assustador. O demônio não está lá fora. O demônio é o seu próprio cérebro. Vamos olhar para o trabalho de neurocientistas contemporâneos como Anil Seth. Ele propõe uma teoria revolucionária chamada alucinação controlada. Tradicionalmente, pensamos na percepção como um processo de baixo para cima, bottom-up. A luz entra no olho, o sinal vai para o cérebro e o cérebro monta a imagem como uma câmera. A neurociência moderna diz que isso está errado. A percepção é, na maior parte, de cima para baixo, top-down. O seu cérebro está trancado na caixa óssea escura. Ele recebe sinais sensoriais ruidosos, caóticos e ambíguos. Para dar sentido a isso, o cérebro não vê o mundo. Ele prevê o mundo. O cérebro gera, a cada milissegundo, uma alucinação interna do que ele acha que está acontecendo lá fora, baseada em memórias, expectativas e modelos anteriores. Os dados que vêm dos olhos servem apenas para corrigir o erro da previsão. Pense no que isso significa. O que você chama de realidade é um filme projetado de dentro para fora, não de fora para dentro. Você não está vendo a minha mão se movendo na tela agora. O seu cérebro está prevendo que a mão vai se mover, gerando a imagem do movimento e usando os poucos fótons que vêm da tela apenas para confirmar se a previsão estava certa. Isso significa que vivemos, literalmente, dentro de uma alucinação. Quando essa alucinação concorda com a alucinação das outras pessoas, chamamos isso de realidade. Quando essa alucinação sai de sincronia, chamamos de loucura ou distúrbio psiquiátrico. Mas o mecanismo é o mesmo. A realidade é apenas uma alucinação em que concordamos em acreditar. Vamos aprofundar a mecânica dessa ilusão biológica. Pense nas cores. Isaac Newton já sabia disso. Os raios de luz não são coloridos. Lá fora, no universo físico, não existe vermelho ou azul. Existe radiação eletromagnética. Existem fótons vibrando em diferentes frequências. Um fóton com um comprimento de onda de 700 nanômetros atinge seu olho. O vermelho é uma criação pura da sua mente. É um rótulo, uma pintura, um código de interface que o seu cérebro inventou para te ajudar a distinguir uma fruta madura de uma folha verde. Se você pudesse sair do seu cérebro e ver o universo como ele realmente é, seria um silêncio absoluto. O som é apenas vibração de ar. O barulho é criado no ouvido. E uma escuridão absoluta, cheia de radiação invisível. O mundo colorido, barulhento e perfumado que você ama não existe. Ele é uma interface de usuário. É como a área de trabalho do seu computador. Você vê uma pasta amarela e clica nela. Mas você sabe que, lá dentro do disco rígido, não existe uma pasta amarela. Existem apenas zeros e uns magnetizados. A pasta é uma mentira conveniente para que você possa operar a máquina sem enlouquecer. A sua realidade consciente é a área de trabalho da mente. A cadeira, a mesa, o sol são ícones. Ícones úteis para a sobrevivência. Sim, mas não são a verdade fundamental. E isso nos traz de volta ao solipsismo. Se o seu cérebro é capaz de criar a cor vermelha onde ela não existe, de criar o som onde há apenas silêncio, de criar dor onde há apenas sinais nervosos, qual é o limite da capacidade criativa dele? O seu cérebro é um motor de renderização de realidade incrivelmente poderoso. Nós sabemos que ele pode criar mundos inteiros, porque fazemos isso todas as noites quando sonhamos. Nos sonhos, criamos cidades, pessoas, conversas, medos, voos. E enquanto estamos lá, acreditamos piamente. Quem garante que o estado de vigília, agora, não é apenas um modo de operação mais estável e contínuo desse mesmo motor de renderização? Há ainda o problema do tempo. A neurociência descobriu que existe um atraso. Leva tempo para a luz bater na retina,
o sinal viajar pelo nervo e o cérebro processar a imagem. Estima-se que esse atraso seja de cerca de 80 a 100 milissegundos. Isso significa que você vive no passado. Tudo o que você está vendo agora já aconteceu a 1/10 de segundo. Para compensar isso, o cérebro projeta o presente. Ele empurra a sua percepção para frente no tempo para sincronizar com os movimentos. Se você toca o nariz com o dedo, você sente o toque no mesmo instante em que vê o dedo tocar. Mas fisicamente, o sinal tátil, do nariz ao cérebro, e o visual, do olho ao cérebro, tem velocidades diferentes. O cérebro edita a fita da realidade. Ele recorta e cola o tempo para que a história faça sentido. Se a sua mente é capaz de editar o tempo, de colorir o invisível e de alucinar o sólido, então a realidade objetiva é um mito. Você está preso num filme editado, dirigido e projetado pelo demônio de Descartes, que neste caso é a sua própria arquitetura neural. Isso nos deixa numa posição de isolamento extremo. Muitos cientistas dizem: ok, a percepção é indireta, mas deve haver algo lá fora que causa a percepção, certo? Não pode ser apenas mente. Esse é o argumento de Immanuel Kant. Ele distinguia entre o númeno, a coisa em si, a realidade incognoscível, e o fenômeno, a coisa como ela aparece para nós. O solipsismo radical ataca até mesmo o númeno. Ele pergunta: por que assumimos que existe uma coisa em si? Tudo o que temos são fenômenos. Se você nunca viu o númeno, nunca tocou o númeno, postular que ele existe é um ato de fé desnecessário. Pela navalha de Occam, a explicação mais simples é a melhor. Talvez devêssemos cortar o mundo lá fora. A explicação mais simples é: só existe a mente. A mente cria a experiência. Fim. Não há necessidade de um universo físico complexo, de 13,8 bilhões de anos de história, de Big Bang, de evolução estelar. Tudo isso são histórias que a mente conta para dar contexto à experiência presente. Essa ideia é vertiginosa. Ela sugere que o universo é pequeno, tão pequeno quanto o interior da sua consciência. Toda a vastidão do espaço sideral que eu, como astrônomo, estudo. Os bilhões de galáxias podem não ser extensões físicas de espaço, mas apenas extensões de complexidade de dados dentro da sua simulação pessoal. Você olha para o telescópio James Webb e vê galáxias antigas. O solipsista diz: não, você vê uma imagem que a sua mente gerou para representar a ideia de distância e passado. O universo não é um lugar. O universo é um pensamento, e é o seu pensamento. É aqui que a ilusão da realidade se torna uma prisão sem grades, porque as paredes são feitas da própria substância da qual você é feito. Você não pode quebrar a parede porque você é a parede. O demônio de Descartes venceu. Ele não precisa de magia. Ele só precisa que você seja um observador subjetivo. Enquanto você for um sujeito, você nunca tocará o objeto. Você está condenado a ver apenas a interface do usuário, nunca o código-fonte. E na próxima parte deste vídeo, vamos explorar o elemento mais misterioso dessa interface. Vamos falar sobre os qualia. Eu disse que o vermelho não existe lá fora, mas ele existe aí dentro. Essa sensação, essa vermelhidão do vermelho, o gosto inefável do chocolate, a dor aguda da agulha. Isso é a única coisa real que você tem. E é isso que a ciência não consegue explicar. Vamos conhecer Mary, a supercientista, e ver por que saber tudo sobre o cérebro não é o mesmo que ser um cérebro. O abismo entre a explicação, física, e a experiência, consciência, é onde o solipsismo monta seu acampamento final. Preparem-se. Vamos tentar descrever o indescritível. Bem-vindos de volta à câmara de isolamento. Até agora, nesta nossa exploração vertiginosa do solipsismo, nós duvidamos do mundo exterior, duvidamos das outras pessoas e duvidamos da natureza da realidade física. Vimos que o seu cérebro vive numa caixa escura e que tudo o que você vê é uma alucinação controlada. Mas agora, precisamos enfrentar o mistério final.
O mistério que reside no centro exato da sua existência e que, paradoxalmente, é a única coisa que você não pode negar, mas também é a coisa que você jamais poderá explicar ou compartilhar. Estamos falando sobre a textura da realidade. Estamos falando sobre o gosto da experiência. Na filosofia, isso tem um nome técnico e elegante: qualia. Os qualia, o plural de quale, são as qualidades subjetivas das experiências individuais. É a vermelhidão do vermelho. É o doloroso da dor. É o sabor amargo do café. É a sensação inefável de ouvir um acorde menor no piano. Você pode pensar, professor, isso é poesia, não é física. Mas eu garanto a você, os qualia são o maior pesadelo da ciência moderna. Eles são o buraco negro no centro da nossa compreensão do universo. A física pode explicar a gravidade, o eletromagnetismo, a fusão nuclear nas estrelas e a expansão do cosmos. A neurociência pode mapear cada neurônio, cada sinapse e cada neurotransmissor no seu cérebro. Mas não existe, em toda a biblioteca do conhecimento humano, uma única equação, uma única fórmula ou uma única explicação lógica que nos diga por que um determinado padrão de disparos elétricos no seu cérebro deve parecer como a cor azul e não como a cor verde, ou porque deve parecer com alguma coisa, em vez de não parecer com nada. Para entender por que isso é a chave mestra do solipsismo, precisamos fazer uma distinção brutal entre explicação e experiência. E para fazer isso, vou levar vocês para dentro de um dos experimentos mentais mais famosos e controversos da história recente, proposto pelo filósofo Frank Jackson em 1982. É conhecido como o quarto de Mary, ou Mary, a supercientista. Imagine o seguinte cenário. Mary é a maior neurocientista que já viveu. Ela é uma gênia com um intelecto superior a Einstein ou Newton. Ela vive num futuro onde a ciência do cérebro está completa. Nós sabemos absolutamente tudo o que há para saber sobre como o cérebro processa a visão e as cores. No entanto, por uma crueldade do destino, ou de um experimento ético questionável, Mary nasceu e foi criada num quarto preto e branco. Ela nunca saiu de lá. Ela nunca viu o sol, nunca viu a grama, nunca viu uma maçã, nunca viu o sangue. Tudo no quarto dela é em tons de cinza. Seus livros são preto e branco. Seu monitor de computador é preto e branco. A própria Mary usa roupas pretas e brancas e pintou sua pele de cinza para não ver a cor de sua própria carne. Mas Mary estuda cores. Ela estuda a física da cor e a biologia da cor. Ela sabe que o vermelho é uma onda eletromagnética com comprimento de cerca de 700 nanômetros. Ela sabe que, quando essa onda atinge a retina, ela excita os cones do tipo L. Ela sabe exatamente quais sinais químicos viajam pelo nervo óptico. Ela sabe quais neurônios disparam no córtex visual na área V4 do cérebro. Ela pode escrever todas as equações diferenciais que descrevem a reação de alguém vendo uma rosa vermelha. Ela pode descrever o comportamento, as palavras que a pessoa diria, a dilatação da pupila. Mary possui todo o conhecimento físico, objetivo e científico possível sobre a cor vermelha. Não falta nenhum dado no seu arquivo. Agora vem a pergunta crítica. Um dia, a porta do quarto preto e branco se abre. Mary sai para o mundo real. E a primeira coisa que ela vê é uma maçã vermelha, brilhante e madura, em cima de uma mesa. Nesse momento, Mary aprende algo novo? Pense bem. Ela já sabia tudo sobre a física do vermelho. Ela sabia tudo sobre a neurociência do vermelho. Mas quando ela olha para a maçã e a experiência subjetiva da vermelhidão inunda a sua mente pela primeira vez, ela ganha uma nova informação. A intuição de quase todos nós é: sim, claro que ela aprende. Ela aprende como é ver o vermelho. Antes, ela sabia o conceito. Agora, ela tem o qualia. E se ela aprendeu algo novo, isso leva a uma conclusão devastadora para a ciência materialista. O conhecimento físico de todos os fatos não é o conhecimento de todos os fatos. Existe algo no universo, a experiência subjetiva, que não pode ser capturado por equações,
por dados, por descrições ou por mapas cerebrais. Existe um resíduo de realidade que escapa da rede da física. E esse resíduo é justamente a única coisa que você vive, a sua vida interior. O que isso tem a ver com o solipsismo e a impossibilidade de provar que você não está sozinho? Tudo. O argumento de Mary prova que existe um abismo intransponível entre a terceira pessoa, a ciência, a observação externa, e a primeira pessoa, a consciência, a observação interna. Eu, como cientista, posso escanear o seu cérebro enquanto você come chocolate. Eu posso ver as áreas de prazer acendendo. Eu posso medir os níveis de dopamina. Eu posso imprimir um gráfico colorido da sua atividade neural e dizer: aqui está a sua experiência do chocolate. Mas isso é uma mentira. O gráfico não tem gosto de chocolate. O gráfico é apenas tinta no papel. A experiência do gosto do chocolate é privada. Ela acontece exclusivamente dentro do teatro da sua mente e não existe nenhuma maneira, repito, nenhuma maneira, de você extrair essa experiência e mostrá-la para mim. Você pode tentar descrever. É doce, é cremoso, é rico. Mas essas são apenas palavras. Se eu nunca tivesse comido chocolate, suas palavras seriam vazias para mim, assim como as equações do vermelho eram vazias para Mary. Isso cria uma muralha de isolamento absoluto ao redor de cada consciência. Você está trancado dentro dos seus qualia. Eu nunca poderei visitar o seu mundo interno. Eu nunca poderei ver o seu vermelho. Isso nos leva a uma variação aterrorizante do problema: o espectro invertido. Como você e eu aprendemos o que é azul. Quando éramos crianças, nossos pais apontaram para o céu e disseram: isso é azul. Apontaram para o mar e disseram: isso é azul. Nós associamos a palavra azul àquela experiência visual específica que tivemos naquele momento. Mas quem garante que a experiência que eu tenho quando olho para o céu é a mesma que você tem? Talvez, devido a uma diferença sutil na fiação do meu cérebro ou na natureza da minha alma, quando eu olho para o céu, eu tenho a experiência interna do que você chamaria de amarelo. Mas eu aprendi a chamar essa experiência de azul. Então, nós dois olhamos para o céu e concordamos. O céu é azul. A nossa linguagem é perfeitamente sincronizada. A nossa comunicação funciona. A ciência funciona. Medimos o mesmo comprimento de onda. Mas, internamente, vivemos em universos alienígenas. O meu mundo pode ser colorido com uma paleta de cores que você nem consegue imaginar, ou vice-versa. E não há como testar isso. Não importa quantos eletrodos coloquemos em nossas cabeças, nunca poderemos comparar a sensação bruta. Agora, leve isso um passo adiante, em direção ao abismo solipsista. E se eu não tiver experiência nenhuma? Lembra dos zumbis filosóficos da parte anterior? Um zumbi olha para o céu e diz: é azul. O cérebro dele processa a luz. Mas não há iluminação interna. Não há qualia. É tudo escuro lá dentro. Como os qualias são, por definição, inobserváveis de fora, eu nunca poderei provar que você tem qualia. Eu vejo você reagindo ao vermelho, mas não vejo o vermelho na sua mente. Portanto, é cientificamente impossível provar que existe qualquer cor, sabor, dor ou amor no universo além daqueles que você está sentindo agora. O universo pode ser um lugar cinza, silencioso e insípido, onde apenas uma pequena bolha de realidade colorida existe. A sua. Você carrega a lanterna da realidade. Para onde você olha, o mundo ganha qualia. Onde você não olha, o mundo volta a ser apenas dados matemáticos frios. Isso nos faz questionar a própria natureza da matéria. Muitos físicos, inclusive eu, passamos a vida tentando encontrar a teoria de tudo, a equação fundamental que descreve as partículas e as forças. Mas o problema dos qualia sugere que a física descreve apenas a estrutura da realidade, não o seu conteúdo. A física nos diz como as coisas se comportam, não o que as coisas são. Pense numa partida de xadrez. Eu posso descrever as regras.
O cavalo anda em L, o bispo na diagonal. Eu posso descrever a matemática do jogo. Mas saber as regras do xadrez não é a mesma coisa que segurar uma peça de madeira na mão ou sentir a tensão de um xeque-mate. A física descreve as regras do xadrez do universo, mas os qualia são a madeira das peças, a sensação do tabuleiro. Se você remover a consciência, o que sobra? Sobram equações flutuando no vazio. Equações são conceitos mentais. Sem uma mente para pensar a equação AI = MC 2 Lauras, a equação existe? Talvez o universo seja feito de qualia, e a matéria seja apenas como esses qualia aparecem vistos de longe. Essa é uma visão filosófica chamada panpsiquismo ou idealismo, que diz que a mente é fundamental. Mas para o solipsista, isso se estreita. A sua mente é fundamental. O vermelho da maçã não está na maçã. A maçã é um objeto quântico incolor, feito de férmions e bósons. O vermelho não está no cérebro. O cérebro é uma massa cinza e úmida. Se você abrir meu crânio enquanto vejo vermelho, não encontrará nada vermelho lá dentro. Então, onde está o vermelho? Ele não está no mundo. Ele não está no cérebro. Ele está na mente, numa dimensão que não ocupa espaço físico. E como você é a única testemunha dessa dimensão, você é o criador e o portador da realidade. Sem você, o vermelho deixa de existir no universo. Sem você, a dor deixa de existir. Sem você, a música volta a ser apenas compressão de ar. Você é o guardião das qualidades. Isso é profundamente solitário, mas também confere um poder divino ao observador. Se os qualia são gerados por você, então a beleza de um pôr do sol não é uma propriedade do sol ou da atmosfera. É uma obra de arte que você pintou instantaneamente na tela da sua consciência. O sabor do vinho não está na uva. É uma sinfonia química que o seu cérebro compôs para o seu prazer. O amor que você sente não vem da outra pessoa. É uma energia que o seu sistema gerou. No modelo solipsista, você não é um habitante do universo. Você é o projetor do universo. Mas o preço desse poder é a incomunicabilidade. Ludwig Wittgenstein, um dos maiores filósofos da linguagem, usou a analogia do besouro na caixa. Imagine que cada pessoa tem uma caixa pequena. Ninguém pode olhar para dentro da caixa de ninguém, apenas para a sua própria. Todos nós concordamos em chamar o que está dentro da caixa de besouro. Eu olho na minha e digo, meu besouro está agitado hoje. Você olha na sua e diz, o meu também. Mas pode ser que na minha caixa tenha uma aranha. Pode ser que na sua tenha uma pedra. E pode ser que na caixa de todas as outras pessoas não tenha absolutamente nada. A palavra besouro, ou a palavra dor, ou amor, ou vermelho, tem uso na nossa linguagem pública, mas não garante que o conteúdo privado seja real ou compartilhado. Nós jogamos um jogo de linguagem onde fingimos que nos entendemos. Eu sei como você se sente, dizemos num funeral. Isso é uma mentira técnica. Você não sabe. Você sabe como você se sentiria. Você está simulando o seu próprio qualia e projetando-o no outro. A empatia, sob essa luz, não é uma conexão entre duas mentes. É uma simulação interna de uma mente sozinha, imaginando como seria ser outra. É um espelho refletindo a si mesmo. O abismo dos qualia é a prova definitiva de que a ciência objetiva tem um limite duro. A ciência é feita da perspectiva de terceira pessoa. Ela trata de objetos que podem ser medidos, pesados e compartilhados. Mas a vida, a sua vida, é feita da perspectiva de primeira pessoa. Ela trata de sujeitos. E você não pode reduzir o sujeito ao objeto sem perder a essência do que ele é. Se eu descrever o seu cérebro átomo por átomo, eu não capturei você. Capturei a máquina. O fantasma na máquina, o sentidor, escapou. E porque ele escapa da medição, ele escapa da prova. Eu não posso provar que você é consciente. Você não pode provar que eu sou consciente. Nós somos navios passando na noite, trocando sinais de luz, palavras,
mas sem nunca ver a tripulação um do outro. Talvez os outros navios sejam vazios, guiados por piloto automático. Talvez o oceano inteiro seja uma projeção do seu convés. Essa incerteza sobre o conteúdo da mente alheia é o que torna o solipsismo blindado contra qualquer ataque. Você pode me mostrar ressonâncias magnéticas. Você pode me mostrar a evolução das espécies. Você pode me mostrar a complexidade da cultura humana. E eu, como um solipsista teimoso, posso dizer: sim, tudo isso é comportamento. Tudo isso é estrutura. Tudo isso é sintaxe. Mas onde está a semântica? Onde está o sentimento? Só vejo o meu. E a natureza, cruelmente, fica em silêncio. Ela não nos deu uma porta USB para conectar cérebros e compartilhar qualia. Talvez existam tecnologias futuras, interfaces neurais, Neuralink, que prometem fazer isso. Se eu puder conectar meu cérebro ao seu e sentir o seu medo, isso quebraria o solipsismo? Talvez não. O solipsista diria: agora o meu cérebro está recebendo dados novos e criando um novo qualia de medo. Ainda é o meu medo, apenas desencadeado por um cabo diferente. Ainda sou eu sentindo. Parece que não há saída. A prisão é perfeita. Nós somos condenados a ser nós mesmos. E apenas nós mesmos. Para sempre. Na próxima parte deste vídeo, vamos sair da biologia e filosofia e entrar na minha área, a física. Vamos ver como a mecânica quântica, no século XX, tropeçou nessa mesma pedra e quase quebrou o pescoço. Vamos falar sobre o papel do observador. A interpretação de Copenhague diz que nada é real até ser observado. Se isso for verdade, e se você for o único observador, então o universo literalmente só se materializa na sua frente. O que acontece com a Lua quando você vira as costas? Ela continua lá? Einstein perguntou isso, e a resposta da física quântica é perturbadora. Talvez não da forma que você pensa. Vamos falar sobre o paradoxo do amigo de Wigner. E se dois observadores verem coisas diferentes? Quem tem a verdade? Se você é a única mente, você é o colapsador da função de onda universal. Você é o pilar que sustenta o cosmos. Preparem-se para descobrir se o universo precisa de você para existir. Até agora, nossa viagem pelo pesadelo do solipsismo foi biológica e filosófica. Falamos sobre cérebros em cubas, alucinações controladas e a impossibilidade de provar que as outras pessoas têm sentimentos. Qualia. Você poderia argumentar que tudo isso são limitações da carne, falhas do nosso hardware biológico, mas que o universo lá fora, as pedras, as estrelas, os átomos, continua sendo sólido e real, independentemente de você. Mas agora, vamos destruir essa última esperança. Vamos sair da neurociência e entrar na minha casa. A física. E não qualquer física, mas a mecânica quântica. Durante o século XX, os físicos descobriram algo que abalou as fundações do materialismo. A realidade não é dada. A realidade é escolhida. Existe um componente na equação do universo que Isaac Newton ignorou, mas que Niels Bohr e Erwin Schrödinger trouxeram para o centro do palco: o observador. E se eu disser a você que a física quântica, levada às suas últimas consequências lógicas, oferece um argumento matemático para o solipsismo? E se o universo não for um palco vazio onde você entrou, mas sim um cenário que só se materializa porque você está olhando? Esta é a ideia mais perigosa da ciência: o solipsismo quântico. Para entender isso, precisamos revisitar o famoso gato. O gato de Schrödinger. Você conhece a história. Um gato é colocado numa caixa com um frasco de veneno ativado por um evento quântico aleatório, o decaimento de um átomo. Até que a caixa seja aberta, a mecânica quântica diz que o átomo não decaiu e decaiu ao mesmo tempo. Portanto, o gato está vivo e morto simultaneamente. Ele está em uma superposição de estados. Apenas quando você abre a caixa e olha, a natureza é forçada-me a escolher. A função de onda colapsa e o gato se torna ou vivo ou morto. O ato de observar
cria a história. Mas os fundadores da mecânica quântica logo perceberam que isso criava um problema terrível, conhecido como o paradoxo do amigo de Wigner. Eugene Wigner, um Nobel de Física, propôs o seguinte: imagine que eu, Wigner, não abro a caixa. Eu peço para um amigo meu, vamos chamá-lo de João, entrar no laboratório e abrir a caixa. Eu fico do lado de fora da sala, esperando. João abre a caixa e vê o gato. Digamos que ele vê o gato vivo. Para o João, a função de onda colapsou. A realidade se definiu. Mas e para mim, Wigner, que estou do lado de fora? Eu ainda não fiz nenhuma observação. De acordo com as leis estritas da evolução quântica, a equação de Schrödinger é linear. Para mim, o sistema Laboratório Plus João Palas Gato ainda está em superposição. Para mim, o João não viu o gato vivo. O João entrou num estado fantasmagórico onde existem dois Joãos sobrepostos. Um João que viu gato vivo e um João que viu gato morto. Apenas quando eu abro a porta do laboratório e pergunto: e aí, João? É que o João se torna real e definido. Agora, leve isso ao limite. Se o João precisa de mim para colapsar a realidade dele, quem colapsa a minha realidade? Eu preciso de um super-observador que esteja me olhando. E esse super-observador precisa de um Deus. É uma regressão infinita? Ou a corrente para em algum lugar? A interpretação de von Neumann-Wigner sugere uma resposta que é puro solipsismo. A corrente para na consciência. A matéria não pode colapsar matéria. Uma câmera não colapsa a função de onda. A câmera entra em superposição. Um gato não colapsa a função de onda. Apenas uma mente consciente tem o poder especial de rasgar o véu da probabilidade e tornar o mundo real. E aqui está o golpe final. Você só tem certeza da existência de uma mente consciente, a sua. Portanto, a conclusão lógica mais econômica é: você é o Wigner final. Você é o observador supremo. Todas as outras pessoas, o João, eu, seus pais, são como o gato na caixa. Enquanto você não está interagindo com eles, eles não têm uma realidade definida. Eles existem como ondas de probabilidade, flutuando num limbo quântico, esperando que o seu olhar lhes dê forma. Quando você vira as costas, o mundo atrás de você se dissolve em névoa quântica. O universo economiza renderização. A Lua deixa de existir no sentido físico e vira uma equação de probabilidade até que você olhe para o céu novamente. Essa visão coloca você no centro absoluto da criação. Não como um Deus que criou o mundo no passado, mas como um Deus que sustenta o mundo no presente, a cada milissegundo. Isso se alinha com o que o físico John Archibald Wheeler chamava de universo participativo. Wheeler dizia que o universo não é uma máquina que funciona sozinha. É um circuito autoexcitado. O universo precisa de observadores para se tornar real. Ele cunhou a frase "it from bit". Tudo vem do bit. A matéria, it, surge da informação, bit, e a informação depende de uma pergunta feita por um observador. Sim ou não? Wheeler sugeriu que nós não somos apenas espectadores passivos numa realidade que já existia há 13,8 bilhões de anos. Pelo contrário, ao olharmos para os fótons que vêm do Big Bang, nós estamos, num sentido quântico retroativo, criando o Big Bang agora. Nós estamos fechando o circuito da história. Sem você, para olhar as estrelas não teriam luz. Sem você para estudar a história, o passado seria apenas uma nuvem de talvez. Mas o lado sombrio do universo participativo é a solidão do solipsista quântico. Se a consciência é o pré-requisito para a existência, e se eu não posso provar que você tem consciência, o problema dos zumbis, então eu tenho que considerar a possibilidade de que o universo inteiro é um show montado para mim. Pense no quebismo, Quantum Bayesianism, uma interpretação moderna da mecânica quântica. O quebismo diz que a função de onda não descreve o mundo. Ela descreve o manual do usuário de um único agente. Para o quebista, a mecânica quântica é uma teoria para uma pessoa usar.
Quem é essa pessoa? Eu. A probabilidade de chover amanhã não é uma propriedade das nuvens. É uma medida da minha ignorância. Quando eu olho pela janela, eu não descubro a chuva. Eu atualizo a minha crença e a realidade se conforma a ela. Nessa visão, não existe uma realidade objetiva compartilhada. Existem bolhas de experiência. E a minha bolha é a única a que tenho acesso. Se eu morrer, o que acontece? Para o materialista, o universo continua. Para o solipsista quântico, se eu morrer, o colapso da função de onda para. O observador sai de cena. E se o observador sai, não há mais nada para transformar probabilidade em realidade. O universo inteiro, todas as galáxias, todas as histórias, todos os amigos, se dissolve instantaneamente num mar de ondas cinzas e silenciosas. A morte do observador é o fim do cosmos. Você não é apenas uma parte do universo. Você é o substrato do universo. Isso é megalomaníaco? Sim, mas é impossível de refutar. Tente me provar que a Lua existe quando ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma bactéria, está olhando. Você não pode. Porque para provar, você tem que olhar. Ou colocar um instrumento que você terá que olhar depois. Você está preso no ciclo da observação. E o paradoxo de Wigner mostra que fatos são relativos. O fato, o gato está vivo, é verdadeiro para o amigo dentro da sala. O fato, o gato está em superposição, é verdadeiro para Wigner fora da sala. Se os fatos são relativos ao observador, então não existe um livro da verdade único no universo. Existem apenas perspectivas. E a sua perspectiva é a única que você tem. Isso nos leva a uma reflexão sobre a responsabilidade. Muitas vezes nos sentimos insignificantes. Sou apenas um grão de poeira num cosmos vasto. O solipsismo quântico inverte isso. O cosmos vasto só é vasto porque você está aqui para medir a vastidão. Sem você, não há metros, não há anos-luz, não há tempo. O espaço e o tempo são modos da sua percepção, como dizia Kant. E agora a física quântica parece concordar. Se isso for verdade, então a sua vida tem um peso infinito. Cada momento de tédio, cada momento de dor, cada momento de alegria é o universo se realizando através de você. Você é o olho através do qual o caos vê a ordem. Se você fechar esse olho, a ordem desaparece. Mas cuidado com a armadilha do ego. O solipsismo pode ser um poço de narcisismo. Eu sou Deus. Vocês são NPCs. Essa é a interpretação errada e perigosa. A interpretação correta, a meu ver, é a do mistério. O fato de que eu existo e que existe algo em vez de nada é um milagre que a física não explica. O solipsismo nos lembra que a ciência, baseada em objetos, materialismo, falha em explicar o sujeito, você. E o sujeito é o ponto de partida de tudo. Talvez você não seja a única pessoa no sentido humano. Talvez todas as consciências sejam, na verdade, a mesma consciência olhando por janelas diferentes. Isso seria uma solução para o solipsismo. O eu que existe em mim é o mesmo eu que existe em você. Somos o mesmo observador universal, fragmentado em bilhões de avatares. Como um jogador que controla vários personagens num jogo de estratégia. Quando eu olho para você, é o universo olhando para si mesmo. Nesse caso, o solipsismo é verdadeiro. Só existe um, mas a solidão é falsa, porque o um está em todos. De qualquer forma, a lição da física quântica é clara. A separação entre mente e mundo é uma ilusão clássica. Não existe um mundo lá fora esperando para ser visto. Existe um processo de visão que cria o mundo. E você, meu amigo, é esse processo. Você não está no universo. O universo está em você. Se isso não fizer sua cabeça girar, você não entendeu o recado. O gato está esperando você decidir se ele vive ou morre. E talvez eu, Michio Kaku, esteja esperando você decidir se eu existo ou se sou apenas pixels na sua tela. Na conclusão deste vídeo, vamos tentar sair desse buraco.
Vamos perguntar: se não podemos provar que os outros existem, o que devemos fazer? Devemos viver como reis loucos e solitários? Ou devemos fazer a aposta da empatia? A ciência não pode provar o amor. A lógica não pode provar o outro. Mas talvez a vida não seja sobre provas. Talvez seja sobre escolhas. Vamos ver como a filosofia existencialista responde ao silêncio do solipsismo. O universo pode ser você, mas ele fica muito mais interessante se fingirmos que não é. Preparem-se para a decisão final: abrir a porta e abraçar o zumbi ou trancar a porta e reinar no vazio. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo labirinto de espelhos da mente. Começamos com uma dúvida simples sobre a realidade da sua mão e descemos até o porão da existência, onde questionamos se as outras pessoas são reais, se o mundo físico é uma alucinação e se a própria física quântica exige a sua consciência para sustentar o cosmos. A essa altura, se fizemos o nosso trabalho direito, você deve estar sentindo um tipo muito específico de vertigem. É a vertigem de Atlas. A sensação de que o peso de toda a realidade repousa, solitário e silencioso, sobre os seus ombros. O solipsismo é, sem dúvida, a filosofia mais irrefutável e mais aterrorizante que existe. A lógica é perfeita. Eu não posso sair da minha mente, logo não posso provar nada fora dela. É uma prisão sem muros, porque os muros são feitos do próprio prisioneiro. Mas nesta conclusão, eu quero propor uma saída. Não uma saída lógica, porque a lógica é uma armadilha circular, mas uma saída vital. Eu quero virar o tabuleiro do jogo. E se o fato de você ser a única coisa que existe não for uma condenação à solidão, mas um convite à divindade? E se o solipsismo não significar que você está sozinho no escuro, mas que você é a luz que ilumina tudo? Vamos voltar à física por um momento. Carl Sagan, o grande astrônomo, disse uma frase que virou clichê de camiseta, mas que contém uma profundidade solipsista oculta. Nós somos feitos de poeira de estrelas. Nós somos uma maneira de o cosmos conhecer a si mesmo. Pense no que isso realmente significa sob a luz do que discutimos. Se o universo físico, os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, evoluiu durante 13,8 bilhões de anos apenas para criar o seu cérebro, e se o seu cérebro é a única coisa que dá realidade ao universo, através do colapso da função de onda, então a distinção entre você e o universo é falsa. Não existe um você pequeno dentro de um universo grande. Existe apenas um processo único. Alan Watts, o filósofo que traduziu o pensamento oriental para o ocidente, colocava isso de forma brilhante. Você não veio a este mundo, você saiu dele, como uma onda sai do oceano. Você não é um estranho aqui. No modelo solipsista radical, isso se torna literal. Você é o universo. Não metaforicamente, fisicamente e mentalmente. Se a sua consciência é a tela onde a realidade é projetada, então você é o espaço, você é o tempo, você é a matéria. Quando você olha para uma galáxia distante no telescópio, você não está vendo algo externo, você está vendo os confins da sua própria mente. Quando você olha para um átomo no microscópio, você está investigando o pixelamento do seu próprio software. Essa visão transforma a solidão, estar sozinho num lugar estranho, em solitude, ser a única coisa que existe e ser completo em si mesmo. Mas eu sei que isso não resolve a dor do coração humano. Nós somos criaturas sociais. Mesmo que sejamos deuses solipsistas, criando a realidade, nós ansiamos pelo outro. Queremos amar alguém que não sejamos nós mesmos. Queremos ser surpreendidos por uma mente que não controlamos. E aqui entra a aposta da empatia. Já que é cientificamente impossível provar que as outras pessoas têm consciência, que não são zumbis filosóficos, nós temos que fazer uma escolha. A vida não é um teorema matemático que exige prova. A vida é um jogo que exige aposta. Podemos viver como solipsistas defensivos.
Podemos tratar os outros como objetos, como NPCs, como meios para os nossos fins. Essa é a escolha do psicopata, do tirano, do narcisista extremo. É uma escolha logicamente coerente, mas emocionalmente estéril. Se você ganha o jogo sozinho, você ainda está sozinho. Ou podemos fazer a aposta do amor. Podemos decidir, conscientemente, agir como se os outros fossem reais. Podemos decidir acreditar que, por trás daqueles olhos que nos olham, existe um infinito tão vasto e complexo quanto o nosso. Essa aposta não é baseada em evidência, porque os qualia são invisíveis, mas é baseada na esperança. É o que os existencialistas chamavam de salto de fé. Nós saltamos sobre o abismo do solipsismo e estendemos a mão. Se não houver ninguém lá, se formos apenas nós alucinando, não perdemos nada, porque a alucinação do amor é a melhor parte da alucinação. Mas se houver alguém lá, se houver alguém lá, então teremos tocado o sagrado. Teremos quebrado a maldição da caixa escura. Existe uma teoria na filosofia da mente chamada panpsiquismo, que oferece um consolo final. Ela sugere que a consciência não é algo que o cérebro produz, como o fígado produz bile. A consciência é algo que o cérebro recebe, como um rádio recebe música. Se isso for verdade, então o sinal da consciência é fundamental no universo. Ele está em toda parte. Talvez a sua mente individual seja apenas uma antena sintonizada numa frequência específica, e a mente do seu amigo seja outra antena. Mas a música, a base da consciência, é a mesma. Isso resolveria o paradoxo solipsista de uma forma elegante. Só existe uma consciência. O solipsismo está certo, mas ela está vivendo bilhões de vidas simultaneamente. O realismo está certo. É como um jogador de xadrez que joga contra si mesmo, virando o tabuleiro a cada jogada. Quando você olha nos olhos de outra pessoa, você não está vendo um estranho. Você está vendo a si mesmo, disfarçado, do outro lado da mesa. O universo está brincando de esconde-esconde consigo mesmo. Ele se fragmentou em bilhões de pedaços para poder ter a experiência de encontrar alguém. Porque ser tudo é chato. Ser onipotente é solitário. Então, o Uno se esqueceu de quem era para se tornar você, e eu, e o gato, e a estrela. A ignorância, o não saber o que o outro pensa, é a regra do jogo. É o que torna a surpresa possível. É o que torna o amor possível. Se você soubesse o que eu estou pensando, nós seríamos a mesma pessoa. O mistério é o espaço necessário para a relação. Então, qual é o veredito do professor Michio Kaku sobre a realidade? É impossível provar que você não está sozinho. A ciência chegou no muro final, mas a ciência também nos ensina que os modelos mais úteis são aqueles que permitem a complexidade. O modelo "só eu existo" é simples, mas é estagnado. O modelo "nós existimos" é complexo, arriscado, mas é infinito em possibilidades. Eu escolho o segundo modelo. Eu escolho acreditar que você, que está me ouvindo agora, é real. Eu escolho acreditar que a sua angústia ao ouvir sobre solipsismo é tão real quanto a minha ao falar sobre ele. Eu escolho acreditar que estamos juntos nessa alucinação controlada, construindo um sonho compartilhado sobre uma rocha, flutuando no nada. E, paradoxalmente, essa dúvida é o que nos une. O fato de que você é capaz de duvidar da sua própria realidade é a prova da sua grandeza. Um robô não duvida da sua programação. Um zumbi não tem crise existencial. A sua vertigem é o sintoma da sua liberdade. Você não é um mecanismo de relógio. Você é o observador. Você é o colapsador. Você é o sonhador. E talvez, apenas talvez, o objetivo deste sonho não seja acordar. O objetivo seja sonhar tão profundamente e com tanta paixão que o sonho se torne indistinguível da verdade. Olhe para a sua mão mais uma vez. Não pergunte, isso é real? Pergunte, o que eu posso construir com isso? Se a realidade é uma projeção da sua mente, então projete algo bom.
Projete bondade. Projete curiosidade. Projete beleza. O universo é uma tela em branco e você é o pintor que acordou no meio do ateliê. Não jogue o pincel fora só porque você não vê os outros pintores. Pinte a sua obra-prima. Porque no final das contas, se você for a única pessoa no universo, você deve a si mesmo fazer com que seja um universo interessante. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por compartilharem a sua alucinação comigo. Seja você real ou não, foi um prazer conversar com a sua mente. Mantenham os olhos abertos, mesmo que seja para ver o sonho. Até a próxima.